Profissionais de educação física de todo o Brasil, em especial do Rio Grande do Norte. Estamos iniciando mais um podcast para falar sobre aquilo que mais gostamos de fazer, que é falar sobre a profissão de educação física e a nossa profissão de modo geral, né? E o conselho em si, né? Este é um espaço idealizado pelo CREF 16 e coordenado pelo setor de comunicação do Conselho de Educação Física do Rio Grande do Norte. Aqui só senta quem tem o que dizer. Hoje quem tem o que dizer e vai dizer é nada mais, nada menos do que o vice-presidente do Conselho Federal de Educação Física, o meu amigo e irmão, Carlos Eilert. Meu amigo, você tem espaço, o que você quiser, para falar sobre o que você quiser nesta casa. E eu sei que você tem muito o que dizer sobre o CONFEF. Não. Obrigado pelas palavras. Nós estamos aqui representando o nosso querido presidente Cláudio Boschi, e que acabamos de ver que hoje nós já somos mais de 700 mil, segundo o CNJ, ativos. Novinha, notícia novinha, em né? 25, uma notícia novinha, porque a gente tratava como 650 mil, e agora o CNJ colocou que nós somos o 5º maior conselho do Brasil. Isso é fruto dos nossos profissionais. Então eu quero aqui também cumprimentar os profissionais do Rio Grande do Norte e a importância de estarmos aqui junto com o nosso presidente Borges, que tudo tem feito e que assumiu este compromisso há 25 anos atrás, de olharmos por uma profissão que realmente, para mim, no meu entender, é a melhor profissão desse país há mais de 45 anos. Isso me dá muita felicidade, porque só a gente que começou lá alguns anos atrás, né, no tempo que lamparina dava choque, né, o quão difícil era fazer com que a sociedade entendesse a importância da educação física para ela, né? Então estamos fazendo e continuaremos fazendo. Estamos fazendo, e eu acho que nesse momento é justamente o compromisso que nós temos dos 25 anos. Muitas lutas tivemos, e o nosso irmão Borges sabe o que é isso, a luta, né? Tivemos o questionamento de uma ADIM, dizendo que a nossa profissão poderia acabar, e daria-nos 2 anos para mudarmos a lei, e nós conseguimos, presidente Borges, o ano passado, o qual, se o senhor me permite, eu estive bem à frente dessa proposta do PL 2486, com muita luta, com o apoio da Câmara Federal e depois com os senadores, onde nós conseguimos aprovar a Lei 14.386, que veio justamente para solidificar a profissão. E como o nosso presidente Boschi diz, naquele ano foram 4 leis aprovadas pelo governo da época. E a nossa foi uma delas. Pelo que eu soube, foram só 10 meses tramitando, né? Só 10 meses. Iniciamos em julho de 2021 e terminamos em junho de 2022. Pois é. E em 4 meses, de fevereiro a junho, nós conseguimos aprovar a lei num compromisso que a atual diretoria do Conselho Federal, junto com os presidentes dos conselhos regionais, tiveram em lutar pela nossa profissão e pelos 650 mil registrados. Você ficou quase morada naquela região de Brasília, a turma nos poderes, né? Olha, presidente, a turma brincava, disse que eu tinha que alugar um apartamento logo. Tá? Pelo menos uma barraca, né? Uma barraca para ficar acampado, porque a gente entrava numa segunda-feira, 8 horas da manhã, e saía de lá às 10, 11 horas da noite, visitando os 81 gabinetes dos senadores. Foram feitos, isso também foi com uma ajuda do Conselho Regional do Rio de Janeiro, do CREF 1, através também do pessoal do CREF 1. Aqui a gente tem que dar a mão à palmatória. Ninguém faz nada sozinho, né? A gente sempre deve estar de mão dada. É justo. Como vocês sabem, todos sabem o tanto que eu gosto de poesia, principalmente a poesia popular, no dia que a gente fez a nossa solenidade de inauguração aqui do CREF 16, você estava presente. O qual estava presente, exatamente. Agradeço o convite. Eu fiz, brincando, eu não sou poeta, mas brincando, eu fiz um cordel, e uma das setilhas diz o seguinte: ninguém faz nada sozinho. E nesta ação efetiva, foi necessário trabalho, fé e força interativa. Esta sede é, na verdade, fruto da austeridade de uma gestão coletiva. A gente teve apoio do primeiro presidente do CONFEF, Jorge Tenhilber. Hoje o Boschi, que é o nosso presidente, nosso comandante, nunca negou nada, esteve sempre de portas abertas. Você vê os telefonemas dele, são de 1 hora que a gente fala com ele. A qualquer hora do dia, ontem à noite mesmo, a gente ficou até a hora que quis, conversando com ele, né? Então, meu irmão, a gente entende que essa profissão, ela chegou ao ponto de que
está causando inveja, o conselho está causando uma inveja saudável, né? Uma inveja saudável. Concordo. Nós somos um conselho organizado, organizadíssimo. Né? Permita-me jogar a bola para você falar sobre a quantidade de resoluções que nós estamos aprovando nessas últimas reuniões plenárias. Então, veja bem, em função, primeiro, na atual administração, nós tivemos que vencer o estatuto. E aí, logo em seguida, veio o projeto de lei, onde, juntamente com o CREF1, nós apresentamos lá na Câmara e depois no Senado. E a partir daí, o sistema CONFEF-CREFES realmente tornou-se sistema com a Lei 14.386. Tá? Então, os estatutos que existiam antigamente, do próprio Conselho Federal, dos conselhos regionais, eles perderam a força, deixaram de existir, porque agora é regimento geral. Os conselhos têm os seus regimentos e nós também temos. E na última plenária agora, presidente, nós aprovamos 8 resoluções e que virão muitas mais ainda para podermos fazer com que o Conselho cresça. E essas resoluções emanadas do Conselho Federal é que a partir daí os regionais poderão fazer as suas próprias portarias, as suas próprias normativas em prol dos profissionais do seu estado. Mas a resolução é do Conselho Federal. A lei 14.386 veio solidificar a profissão. Né? Nós atingimos a maioridade. Sim. Agora, com 25 anos, o sistema CONFEF-CREFES atinge uma maturidade. Eu queria que você falasse sobre essa maturidade do sistema CONFEF-CREFES. Essa maturidade, inclusive, está na própria lei, né? Que há uma exigência já de antigamente que todos os conselhos profissionais eles têm que estar radicados em Brasília. E dentro da nossa própria lei também nos deu 4 anos para podermos solidificar essa maturidade. Sim, eu quero dizer que a importância de ir para Brasília é justamente estarmos presentes nas casas de lei, porque os deputados, os senadores, eles precisam olhar. E aí nós pedimos aqui encarecidamente que nessa maturidade, que nós temos muitos colegas prefeitos, vereadores, deputados federais, senadores da área do esporte, que essas pessoas que estão nos seus municípios comecem a participar, estejam nos conselhos municipais de saúde. Essa maturidade nos trouxe também para o Conselho Nacional de Saúde. Tá? E hoje essa maturidade está nos mostrando o profissional de educação física na atenção primária da saúde. Quer dizer, hoje nós estamos trabalhando numa equipe multiprofissional que há 25 anos atrás nem éramos reconhecidos como tal. Era uma função, né? Era uma função e que o pessoal tratava lá, vem aquele pessoal, uma montanha de músculos que não pensam e não trabalham. Muitos dos colegas antigos sabem que era assim que a gente era tratado. Na escola, a mesma situação. A grande preocupação do Conselho Federal não é só com a parte do bacharel, mas também com aquele profissional que está lá na escola, aquele que realmente transforma a criança em cidadão ético, compromissado com a família e tudo. Então, hoje a maturidade nossa é da família do Conselho Federal de Educação Física e dos CREFES regionais. Pois é interessante a gente dizer, é muito interessante dizer que toda profissão nasce na escola. Não é? Justo. Então não há educação física sem educação física escolar. Positivo. Então, o bacharel nasceu na escola, o licenciado nasceu na escola, nós somos frutos da escola, em qualquer profissão, em qualquer área de conhecimento. Nós temos aqui administradores, nós temos aqui jornalistas, nós temos aqui um monte de advogados, mas que nasceram na escola. Então, não adianta você fazer a diferença entre o licenciado e o bacharel, porque ambos não são existe. Da educação física. Justo. E agora, eu acho que a grande maturidade hoje é se nós conseguimos aprovar, no mínimo, na nossa época eram 5 aulas, né? Chegava a ser 5 dias da semana, 5 aulas. Em função das pandemias que aconteceram, da atividade, da promoção da saúde, nós chegamos a uma proposta de, no mínimo, 3 horas aulas, que já tem no Congresso Nacional por semana, para que seja cumprido no Brasil inteiro, para que o nosso cidadão aprenda que a atividade física ela é importante para o resto da vida dele e que ela previne doenças. Eu acho que esse é uma das grandes elos da nossa maturidade também, além de defender o profissional. A gente conseguiu em alguns municípios aqui, nos municípios, a educação física, primeiro ou 5º ano, ser ministrada por profissional de educação física, com 2 ou 3 sessões semanais. Estamos na luta constante para fazermos isso para o estado todo, né? Porque no momento em que você consegue isto, você está dando dignidade ao aluno, ao adolescente, e vai formar um cidadão saudável. Justo. Que vai passar a gostar da atividade física. Você vai viciá-lo
na atividade física para a vida toda, né? Porque, muitas vezes, você é obrigado a ir para uma atividade física já depois de adulto, porque não teve, digamos assim, o ensinamento para gostar de educação física. Essa é a nossa função principal, é participar da transformação, do crescimento e desenvolvimento daquela criança que começa lá na escola e o qual o profissional é formado para isso. Hoje nós somos 22 CREFs, não é isso? 22 CREFs e 5 seccionais. 5 seccionais. O sistema, né? E que agora as seccionais já foi aprovado na plenária do Conselho Federal, que elas serão seccionais federais, né? Então, quer dizer, o CONFEF vai acabar assumindo. Então, ou seja, nós teremos praticamente o sistema completo com os 27 estados. Né? Com 27 estados. Nós somos hoje 28 conselheiros federais e todos os conselhos regionais são 28 conselheiros, entre suplentes e titulares. O que tem que deixar é, se a gente olhar alguns outros conselhos, nós estamos atingindo, desde 1998, quando lá teve a primeira reunião, e a partir de 2000, salvo o melhor juízo, o sistema passou a ser feito com 28 conselheiros. Ou seja, na visão do futuro, do legado do presidente Jorge Steinhilber, dos conselheiros à época, que deveríamos ter um representante, quiçá por estado, para que possa realmente trazer a voz do profissional de educação física. Porque hoje nós levamos a voz do profissional para dentro do Conselho Federal. E é bom que se diga que nós nunca recebemos nem um centavo de ninguém. Isso. A gente deve tudo ao profissional de educação física. A gente que acreditou na profissão, acreditou nos conselhos e hoje vê no conselho, digamos assim, o seu espaço de fala, o seu local de discutir a profissão. Né? É justamente isso. A nossa profissão é de, reconhecimento público. Então, é igual o Conselho de Educação de Saúde, também não recebe um tostão para ser conselheiro, nós também não recebemos. E diga-se de passagem que temos muitas obrigações, hoje tem um portal de transparência onde tudo é colocado, esse profissional pode acompanhar o sistema, quer dizer, é nessa transparência que é feito lá a nossa diretoria, conforme manda a lei. 25 anos do sistema CONFEF-CREFs. Tem alguma programação? Temos uma programação em setembro. Nós devemos ter uma audiência pública em Brasília, capitaneada, né, pelos deputados federais que já foram solicitados. E em outubro vamos reunir todas as câmaras do Conselho. Né? Ficou uma das reformas que a lei trouxe também, transformou as comissões hoje em câmaras. Essas câmaras é que determinam a forma, o trabalho, é que se posicionam em situações, a forma do trabalho do profissional, de como ele deve proceder perante a sociedade. Nós estamos reformulando o nosso código de ética profissional, que é um importante, porque é onde o profissional tem o compromisso, e que, diga-se de passagem, que um conselho profissional defende a sociedade, aonde busca o quê? O registro profissional, ele estar habilitado com qualidade. E a população pode procurar os conselhos regionais, exerça a sua função de fiscal. Muitas vezes você escuta do profissional, o meu conselho não vem aqui, mas o próprio profissional que está lá, ele é o próprio fiscal da profissão. Ele que se dirige às nossas ouvidorias, ele que venha responder, ele que combata o exercício legal da profissão. Hoje os conselhos, meu irmão, é aqueles que conferem o diploma. E você sabe muito bem que nós temos diversas situações onde os diplomas chegam como falsos e quem resolve a situação é os conselhos regionais. Não é nem muitas vezes as secretarias de educação que conferem, mas não entendem. Entendeu? Por quê? Porque nesse país todo mundo querem dar um jeitinho na profissão. E a nossa é uma profissão que cresce. Iniciamos em 98 com 18 conselheiros, hoje somos 28, éramos em média nem 1.000 registrados e hoje nós estamos com 800 mil registrados. É a pujança do profissional que acredita num conselho solidificado. E então, a exigência da sociedade também para que façamos um trabalho digno justo. De respeito a ela. De respeito a ela. Nós temos compromisso, que o pessoal tem que entender que um conselho tem compromisso com a sociedade na defesa de colocar profissionais habilitados e com capacidade de desenvolver o seu trabalho. Quem me conhece sabe a minha dedicação ao conselho, né? Sei.
não é puxando a sombra para mim mesmo, mas é assim mesmo. E neste cordel que a gente falou anteriormente, tem uma setilha que vem mais ou menos por aí, que diz assim: não tenho meta a cumprir, não sei quando vou parar, não pretendo desistir, nunca vou abandonar, a força que eu tenho é grande, e a Deus eu peço que mande mais força para trabalhar. Então, para a gente finalizar, eu queria que você dissesse, o Confef, esse é o futuro do Confef? Ele está esse no é o caminho futuro. que a gente Esse é o imaginou? futuro que a gente imaginou, que a gente começou a criar, que como você sempre acreditou na profissão. Eu me lembro que ainda estudante, na década de 70, eu questionava meus professores na Universidade Federal do Mato Grosso que nós deveríamos ter um conselho em defesa da nossa profissão. E tivemos um bom ensaio na década de 80 e depois em 90, na década de 90, nós conseguimos solidificar. E que aqui a gente tem que deixar o legado deste conselho, da sua persistência, da sua situação, sem desmerecer todos os outros conselheiros, tem um nome. Esse nome chama-se Jorge Steinhilber, mesmo alguns não gostando. Meu irmão, agradeço do fundo do coração a oportunidade. Leve um abraço a toda a diretoria do Confef, né? Especialmente ao presidente Bosque. Estamos aqui de portas abertas. Vamos trabalhar juntos, porque juntos seremos mais. Eu concluo dizendo o seguinte, 1 mais 1 é sempre mais que 2. Sempre. E eu quero dar os parabéns, porque já pela segunda vez eu estou aqui, estive na inauguração desta sede. O profissional aproveite, conheça a sua sede. O compromisso que a atual administração tem hoje, em cima do nosso presidente Borges, é para com você, na sua defesa e na defesa da sociedade do Rio Grande do Norte. O podcast de hoje fica por aqui. Estou muito feliz com o que foi apresentado e estamos pedindo às pessoas, os profissionais, que surgiram o tema. Vá lá, curta, comente, compartilhe, dê a sua ideia, que a gente só pode fazer coisas melhores com a presença de todos. Estamos à disposição. Venham aqui a este canal e sugira o tema de sua preferência. O podcast é seu, é nosso. Um crefiano abraço a todos.